Bem, vamos continuar o nosso debate. Eu vou passar a bola para o Domingos Proença Júnior e toque a bola. Em julho de 97, começou uma greve nas polícias militar e civil de Pernambuco. Ao meio-dia, a polícia desbandou em frente ao Palácio do Governador. Estourou por toda a cidade uma série de arrastões, violências contra a mulher, assaltos a lojas, arrombamento de bancos. No final de 6 horas, todas as portarias dos prédios das principais avenidas tinham guardas armados na porta. As pessoas saíram atrás de quem tinha uma arma para poder abandonar o seu emprego e tirar suas crianças da escola. O risco de um estatuto de desarmamento é nos deixar desamparados numa situação como essa. O pior, transformar a intervenção do Exército, única outra força armada de que dispomos no desenho institucional da nossa República, numa obrigação facilmente obtenível por um governador menos ilustrado no que se refere à sua relação com a Polícia Militar e Polícia Civil. Greves das polícias foram das conquistas de direitos dos trabalhadores que trabalham todo dia pela nossa segurança. A menos que nós estejamos preparados a vetar a ocorrência de greves da polícia de maneira a assegurar que o dispositivo sempre estará lá, nós temos que reconhecer que há circunstâncias em que é bom que o cidadão comum tenha tido direito à arma. Podemos arguir que a questão, então, é ter firmas de segurança privadas, que não são cidadãos comuns, que teriam as suas armas disponíveis. Do que é que estamos falando? Eu não digo que isso justifique que nós nos armemos. Eu mesmo não sou armado, quero um mundo em que não seja lógico estar armado, prefiro um mundo que seja lógico não estar armado e trabalho em direção a um mundo em que a polícia e o exército são as únicas forças armadas da realidade social que eu quero viver. Mas isso não me faz irresponsável diante das diversas circunstâncias em que o Estado pode não estar lá. Sim, qual é a solução para isso, então? Você levantou uma questão que se houver fica muito relativo, né? Aí vai estar todo mundo armado para isso. Controle, responsabilidade, discussão do país que temos, não do que gostaríamos de ter. Temos que controlar os armamentos privados no Brasil, sim. Excelente iniciativa, sou amplamente a favor. Temos que registrar cada disparo, temos que associar uma pessoa a cada um desses armamentos e temos que ir atrás, quando este armamento aparecer envolvido a um crime, da pessoa que é legalmente responsável por ele. As pessoas têm que saber que quando elas compram, pleiteiam o porte de arma de um determinado armamento, elas se tornam eternamente responsáveis por aquilo que portam. Esta regra nós não temos hoje. Ninguém será contra essa regra. Deixa eu fazer uma parte disso. Irmão, vamos imaginar a situação hipotética. Aliás, não é hipotética, é real, porque a frase que foi aprovada pelo plebiscito prevê a proibição da venda de munição no país. Então, isso na realidade é um ato ditatorial confiscatório. Né? Porque até as pessoas... para venda das pessoas não autorizadas, só para ficar claro ao espectador. Não. Sim. Proibição de munição. Não, claro. O cidadão comum só para ficar claro, o cidadão comum. O cidadão comum que tinha uma arma registrada, que ele tinha acesso a uma quantidade de munição estabelecida pelo Exército por ano, não vai poder ter mais munição nenhuma. Então, em questão de poucos anos, toda essa munição apodreceu e o que o governo fez? Fez um confisco sem precisar indenizar. Confiscou-se a função e o bem está lá inútil, virou uma peça de decoração. Agora, você imagina a pessoa morando longe do centro, que é muito fácil pregar o desarmamento morando num apartamento em Ipanema. Agora, o sujeito que mora lá em Paracambi, mora qualquer lugar a 30 quilômetros do centro do Rio, não estou falando em Acre, em Goiás, eu estou falando aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ninguém dorme sem uma arma do lado. Essa é a realidade. Essa é a realidade do Brasil. Então, você vê, esse cidadão não vai poder mais dormir em paz, porque qualquer um pouquinho mais forte, mete o pé na porta e entra sem encontrar reação nenhuma. Aliás, é muito interessante a gente comparar os dados de invasão de domicílio que existem nos Estados Unidos com a Inglaterra. Nos Estados Unidos, 13% das invasões de domicílio ocorrem com o morador dentro de casa. Na Inglaterra, que é um país desarmado, esse número salta para 54%. Veja que interessante, veja se isso não é o risco de levar um tiro que impede o ladrão de entrar. A taxa de homicídio na Inglaterra é de 1 por 100 mil. Nos Estados Unidos é muito mais alta. É interessante. 8 vezes mais alta. Sem falar dos serial killers aí, deixa eu só esquentar. Essas são exceções. A realidade é que a gente tem estudos americanos. Isso aí são taxas de homicídio muito diferentes.
A gente tem estudos americanos que mostram que as armas são usadas 4 vezes mais para evitar uma violência do que para gerar uma violência. Claro que isso não pode ser transportado do Brasil, que tem muito menos armas na população. Então, você não vai encontrar essa relação. Mas num país bastante armado, como os Estados Unidos, são usadas 2,5 milhões de vezes por ano para evitar uma violência, enquanto que isso aí está em torno de 600 mil vezes por ano no número de crimes cometidos com armas. Tá. Bem, essa altura, eu já sei que o Josefino está querendo falar, né? Um pouco. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente sabe que desarmamento vai de mão dada com um trabalho sério de reforma da polícia. De maneira óbvia, por quê? Até porque uma das principais razões por quais as pessoas se armam é porque elas se sentem desprotegidas pelas suas polícias. Então, o trabalho tem que ser feito em cima do desarmamento, porque sim, as armas representam um risco para a população civil e também em cima da reforma da polícia. Outro trabalho que tem que ser feito é acabar com essa ideia de que as armas representam mais uma medida de proteção, um instrumento de proteção, do que um instrumento de risco. Outra pesquisa dos Estados Unidos comprovou, pesquisa do FBI, que se você aumenta em 10% a taxa de possessão de armas, você aumenta em 4% a probabilidade das casas serem assaltadas. É óbvio que a arma é um bem cobiçado pelos bandidos. Onde que os bandidos compram suas armas? Muitos dos casos, muitos dos circuitos de abastecimento das armas para os criminais são justamente as armas que eles roubam nas casas dos cidadãos. Há um sério caminho onde as armas que são em propriedade do cidadão que quer se proteger com elas, tendo elas em caso de assalto, no seu carro, na sua casa, na verdade, primeiro, eles não têm tempo de reagir, porque a arma em casa tem que ser bem guardada, porque o filho não encontra, então como que ele vai reagir uma vez que ele está pego de surpresa, porque o elemento surpresa sempre do lado do assaltante, que escolhe o momento que vai agredir sua vítima. Então, muitas vezes nem tem tempo de partir para sua arma. Muitas vezes, e também comprovado por pesquisa, você vai, quando usa uma arma para se defender, vai acabar em maior risco de que ela seja usada contra você, ou de que você seja ferido ou morto nessa reação, e o bandido vai acabar levando a arma consigo. Muitas vezes os bandidos invadem a arma e o que eles perguntam? Joias, dinheiro e cadê as armas? Inclusive, muitas vezes, quando eles encontram uma arma, eles ficam ainda mais brabos, porque eles sabem que você queria usar, esperar ele vacilar, para usar contra ele mesmo. Então, você ainda corre mais chance de ele usar essa arma contra você. Então, bem, deixa eu ver, já estou aqui com 2 pedidos do Domício, vamos começar com o Domício e depois passar. Não é assim. E eu arguiria que, então, por suas próprias palavras, a discussão do desarmamento está mal posta. A discussão da reforma policial é a discussão central para o provimento de ordem pública, manutenção da lei e, diria eu, da viabilidade do nosso país no futuro. Então, essa é a discussão central, essa é a discussão primeira, que tem uma componente estrutural que pode chegar em reforma constitucional e que pode começar amanhã na mudança e na democratização das práticas policiais. Esta é a discussão. Eu arguiria que os seus próprios pontos dizem: se eu fizer uma reforma policial que torne possuir arma uma coisa que de fato só seja um risco eu conseguir desarmar, sem querer começar pelo resultado final. A discussão de segurança pública passa primeiro e fundamentalmente pela reforma da polícia. Por isso que eu acho que uma iniciativa de um referendo contra a comercialização, uma iniciativa de um referendo de uma campanha de desarmamento é um gesto que se arrisca a ser um gesto vazio. Porque sem a reforma policial, que poderia estar se beneficiando de todos esses esforços e movimentos até aqui, ele será apenas um pedaço de algo que poderia ser, mas ele não será. Por quê? Porque do momento que nós tivermos a situação que as pessoas se sentem mais inseguras, aí nós discutimos com o acervo da história da espécie nas mãos. Eu tenho 4 alternativas diante da ameaça de força. Ou eu me armo, ou eu ponho um muro, ou eu armo alguém, eu elimino a fonte da ameaça. Como cidadãos, nós não podemos construir um mundo em que nós estamos colocando para nós essas alternativas. Vou me desarmar como sociedade, em princípio, porque é um ideão, diminui o risco. Assim, e diante da segurança pública, como é que eu fico? Eu não tenho uma reforma policial. Eu não tenho uma polícia que chega no tempo. Eu não tenho uma polícia que responde, como a polícia da França, por exemplo, a Gendarmerie,
que responde em 8 minutos a uma notícia Mas de enquanto estupro. isso, você não está mais seguro com arma. Você corre mais risco ainda. Você expõe seus familiares a um risco maior ainda Como eu de falei, suicídio. O filho pega a isso arma do é- pai e se suicida. Isso é balela. Ou, infelizmente, no Balela Rio não Grande é do a palavra certa. Isso é terrorismo. Isso é um argumento de paixão. Porque se nós formos olhar estatísticas, Pesquisas isso acontece. comprovam. Isso acontece com facas. Não Isso com acontece faca. No com Brasil, solventes de 68% tinta. dos homicídios Com são com arma de cocaína. fogo. Não são com facas. Então não são e a acidentes. letalidade das armas de fogo é muito maior do que a letalidade das armas eu me permitiria brancas. colocar para você que aí nós temos que discutir como são as violências interpessoais. E lembraria você que nos espaços que nós tivemos, a supressão da arma de fogo, breves momentos, a garrafa quebrada mata igual, se nós Não estamos mata. falando da relação interpessoal. Não é verdade. Arma de fogo mata à distância. É uma mas a violência dinâmica covarde. inter- Não tem corpo a corpo. Eu me é uma sinto ouvindo letalidade os muito argumentos maior. dos gregos. Um pouco desse Eu mensagem. gostaria de falar um pouco Deixa eu sobre voltar isso um pouquinho também. aqui, então, peraí. Eu acho que a porque daqui a discussão pouco a gente vai está ter se que ir pro perdendo um intervalo. Vamos lá. pouco. Eu acho que a minha Porque nós polícia estamos tem falando de direito muitas a coisas armas ao mesmo covardes. tempo. Não, óbvio. Eu acho que o meu exército tem preciso. direito a armas covardes. E se eu me encontrar numa situação em que eu não disponho do meu exército, não disponho da minha polícia, eu também quero uma arma covarde. Eu não estou aqui para demonstrar machismo, eu estou aqui para prover segurança. Isso, por isso que em vários países tem Primeiro, que pedir a então, utilização de uma provenha mulher. a segurança. Depois, fale em desarmamento compulsório. Associar as duas coisas como partes de um pacote mas é não correto convence, e lógico, mas não é sequencial no tempo. Estamos gastando uma energia, um tempo enorme que vai produzir que possíveis situações? Que na hora que nós nos confrontarmos com uma situação, seja de uma greve policial, seja de um crescimento da insegurança pública, exatamente por se gastou esforço desarmando e não fazendo reforma policial, as pessoas agora vão ser todos criminosos, porque estarão se armando ilegalmente num país em que a arma é proibida. Então, eu estou tirando, inclusive, um mecanismo que alimenta o seu sistema de registro. As pessoas agora que acharem, por seus motivos cidadãos, certas ou erradas, sabendo ou não sabendo do risco, que resolverem que querem ter uma arma, agora são automaticamente criminosas. E eu não tenho controle de nada, porque ela só tem um lugar para conseguir isso, no crime. Nós já vivemos, não sei se você chegou a conhecer, no Brasil uma situação semelhante com o AZT, que é a doença, que é o remédio para a AIDS. Houve momentos em que só o contato com o narcotráfico permitiu ao Brasil ter acesso ao AZT. A história do Herbert de Souza, do Betinho, é famosa. Não havia nenhum outro mecanismo a não ser o crime. É essa a situação que nós queremos fazer com relação às armas de fogo. Como Bem, diferença? eu vou ter que ir para mais um intervalo, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos a um ponto de sugerir algumas coisas depois do intervalo.